Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 23 de junho, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São José Cafasso. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração dos numerosos mártires de Nicomédia, hoje Izmit, na Turquia, que, no tempo do imperador Diocleciano, depois de estarem escondidos nos montes e cavernas, sofreram serenamente o martírio pelo nome de Cristo. Morte no ano 303. No mosteiro de Ely, na Inglaterra Oriental, Santa Ediltrudes, abadesa, que, sendo filha de reis e ela própria rainha da Nortúmbria, depois de recusar 2 vezes o matrimônio, recebeu do santo bispo Vilfredo o véu religioso no mosteiro por ela construído, no qual, com o seu exemplo e exortações, ela presidiu como mãe de muitas virgens. Morte no ano 679. Em Vannes, na Bretanha Menor, atualmente na França, São Bílio, bispo e mártir, que, segundo a tradição, foi morto pelos normandos quando saquearam a cidade. Morte no ano 914. Em Pavia, na Lombardia, região da Itália, o beato Lanfranco, bispo, homem pacífico, que sofreu muitas tribulações para promover a paz e concórdia na cidade. Morte no ano 1194. Em Onhaye, no Hainaut, atualmente na Bélgica, São Valério, presbítero, que, segundo a tradição, foi morto a golpes de remo, quando atravessava o rio Mosa, por um presbítero, seu sobrinho, cuja vida viciosa censurava. Morte no ano 1199. Em Oignies, também no Hainaut, em território da atual França, a Beata Maria, que, dotada de graças místicas, com o assentimento do seu esposo viveu reclusa numa cela, e depois fundou e dirigiu o instituto designado das Beguinas. Morte no ano 1213. No ermo de Valmanente, no Piceno, hoje nas Marcas, região da Itália, o beato Pedro Tiago de Pesaro, presbítero da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho. Morte no ano 1496. Em Londres, na Inglaterra, São Tomás Garnet, presbítero da Companhia de Jesus e mártir,
que, ordenado sacerdote no Colégio dos Ingleses de Valladolid e tendo regressado à Inglaterra, foi 2 vezes encarcerado e finalmente sofreu o patíbulo de Tibur, no reinado de Jaime I, morte no ano 1608. Em Alatri, no Lácio, região da Itália, a Beata Maria Rafaela, Santina Simate, Virgem, das Irmãs da Misericórdia para os Enfermos, que teve uma vida oculta e humilde, orientando a sua atividade principalmente em favor dos enfermos e dos pobres, com afável caridade e ardente zelo. Morte no ano 1945. Vida de São José Cafasso. Nascido em Castelnuovo d'Asti, na Itália, no ano de 1811, onde também nasceu o grande São João Bosco. José era filho de pais camponeses e foi o terceiro de 4 irmãos. Desde criança, sentiu-se chamado ao sacerdócio, que foi se tornando cada vez mais forte no decorrer de sua vida com Deus. Vida sacerdotal. Entrou para a formação sacerdotal e se tornou padre aos 23 anos, em 1834, destacando-se no meio de tantos por seu amor aos pobres e zelo pela salvação das almas. Depois de comprovado e dedicado trabalho na Igreja de São Francisco em Turim, José assumiu, com toda a sua bagagem de pregador, confessor e iluminado diretor espiritual, a função de reitor e formador de novos sacerdotes. Bento XVI disse que este santo instituiu uma escola de vida e de santidade sacerdotal. Dom Bosco. Dom Bosco foi um dos vocacionados que desfrutou das formações e aconselhamentos deste santo, pois como um sacerdote sintonizado ao coração do Cristo Pastor, sabia muito bem colocar sua cultura eclesiástica, dons e carismas a serviço da salvação do próximo. Foi ainda um grande apoiador e financiador nas obras de São João Bosco com os jovens. Padroeiro dos encarcerados e dos condenados à pena capital. Dentre tantos ofícios assumidos por este homem incansável, despontou José Cafasso na evangelização dos condenados à forca, tanto assim que ficou conhecido como o Santo da Forca. A definição trata-se diretamente a sua obra ao lado dos condenados à morte nas prisões Lenuove de Turim. O local foi transformado em um museu, memorial das condições humilhantes em que viviam os encarcerados. Padroeiro dos presos, José Cafasso sempre usava de imensa misericórdia, poderoso veículo do amor paterno e consolador de Deus. Páscoa e Beatificação. São José faleceu em 1860, com 49 anos. Amor e misericórdia. São José Cafasso faleceu ainda jovem, tendo apenas 49 anos de idade. Era o dia 23 de junho de 1860. O belo título de padroeiro dos encarcerados e dos condenados à pena capital mostra claramente como ele viveu sua missão apostólica. As visitas que ele fazia às prisões eram um grande consolo para os presos. Ele se fez presente em quase todos os enforcamentos que aconteceram em Turim. Por sua presença constante entre os condenados à morte, recebeu o apelido de Padre da Força. Além disso, socorreu inúmeras famílias necessitadas, evitando que os filhos se desviassem do caminho de Deus. Sua canonização aconteceu em 1947. Oremos. São José Cafasso, que fostes tão generoso para com nosso amado São João Bosco, assistindo em suas necessidades e que como sacerdote acompanhastes a força inúmeros condenados à morte, mostrando sempre atenção aos encarcerados, vós que tinhais o dom do conselho, e morrestes tão santamente em oração e na paz, pedimos que intercedais junto a Deus para que nos dê o dom do sábio conselho e nunca deixemos de orar por todos os que estão à beira da morte, principalmente pelos mais abandonados. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São José Cafasso, rogai por nós.